Será que devemos tolerar os intolerantes? Numa cidade chamada Charlottesville, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, ocorreram manifestações nazistas. Homens e mulheres brancos carregavam tochas e pregavam ideias contra judeus, negros, gays e outros grupos minoritários. Uma pessoa morreu atropelada no meio disso tudo e tantas outras ficaram feridas. O que motivou esses protestos neonazistas foi que em Charlottesville havia um monumento em homenagem ao General Lee, que na Guerra Civil Americana era a favor de manter o regime escravista. Muitas pessoas achavam que esse monumento era ofensivo e deveria ser retirado de praça pública, o que ocasionou então essa reviravolta neonazista em questão. Isso porque, como vocês devem saber, a Guerra Civil Americana é um evento de importância nacional para os Estados Unidos. O Easy Nobre fez um vídeo excelente sobre isso, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Sobre o caso, eu vi cenas que me deixaram um pouco preocupado e que justificam a gente aqui pensar sobre o quão tolerantes devemos ser com ideias intolerantes. O Karl Popper, um filósofo da ciência bastante renomado, tem uma resposta lógica que nos orienta para uma resposta sobre essa questão. No primeiro volume de seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele declara sobre o que chamou de paradoxo da intolerância. Tolerância sem limites pode levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos de forma ilimitada a tolerância mesmo para aqueles que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante contra a investida dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância junto com eles. No caso de Charlottesville, é aparente a postura intolerante dos supremacistas brancos. E conforme Popper, qualquer tipo de conivência com os supremacistas resultaria na fragilização da tolerância. Tolerância que tanto pregamos quando, por exemplo, pedimos maior inclusão social de minorias de todos os tipos. Esses nazistas, porém, são contrários à inclusão de minorias étnicas, raciais, sexuais e assim por diante. Eles defendem abertamente que tais minorias são o motivo pelo qual a sociedade vai mal, naquele entendimento de que seus problemas são simplesmente ocasionados pelos outros e não por eles mesmos. E dentre as opções disponíveis, duas são as mais comuns para enfrentar o caso: negar atenção aos extremistas ou confrontá-los diretamente. As duas opções têm seus pontos de razoabilidade, mas não são perfeitas. Negar atenção aos extremistas seria o mesmo que pressupor que o que eles buscam é atenção, mas quando na verdade o que eles buscam mesmo é o conflito. A Vice tem um vídeo bastante interessante sobre os bastidores desses neonazistas e parece bastante comum que eles não sejam contrários à violência caso necessário. O confronto direto, por sua vez, seria dar aos nazistas justamente o que eles querem, que seria um pretexto para extravasar a sua violência. Se houve mortes em Charlottesville, sabemos que não foi por falta de atenção dada aos não-nazistas. Além disso, confrontar pessoas que são predispostas à violência e que não gostam de você simplesmente pela cor da sua pele, sexualidade ou o que for, num país em que você pode comprar armas de fogo na padaria da esquina, não é muito inteligente. Entretanto, continua sendo preciso não tolerar os intolerantes, se é que vamos levar as dicas de Popper a sério. O que a gente deve fazer então? Muitas pessoas acreditam que discursos discriminatórios, especialmente para combater ameaças iminentes, devem ser fora da lei. Eles devem ser censurados devido ao seu nível de ofensa. Outras pessoas, como eu, acreditam que a censura pode servir de combustível para a ascensão ainda mais desenfreada de um pensamento totalitário. A questão é saber se idiotas gritarem aos quatro ventos a sua idiotice não é justamente o preço que pagamos para que possamos retrucar contra essas idiotices, inclusive de modo ofensivo. Isso porque nós não sabemos mensurar as consequências de um pretexto legal para a censura institucionalizada. Não sabemos até que ponto a nossa intenção de combater a discriminação e o ódio não servirá de munição para os próprios nazistas nos censurarem. Sabemos, porém, que na falta de uma posição bem fundamentada para definir os rumos legais de uma nação, ainda mais a nação que assegura a liberdade de expressão de uma forma mais ampla e generalizada no mundo, temos como força motora para combater o ódio e a intolerância as decisões privadas de todo mundo. A intolerância que devemos ter para com a intolerância, se quisermos ser tolerantes, não precisa vir em forma de uma lei criminalizando opiniões neonazistas e correlatas. Nossa defesa da intolerância deve vir na forma de um boicote à intolerância, mostrando aos nazistas que eles não são bem-vindos e que vamos, unidos, repudiá-los pública e privativamente. É o que está acontecendo após o caso nos Estados Unidos.
Muitas pessoas estão ajudando a identificar aqueles que passearam pela supremacia branca e, por consequência, diversas empresas estão demitindo essas pessoas como forma de repúdio. Não trata-se de enviá-las para a cadeia, trata-se apenas de mostrar que a sociedade civil organizada tem uma moral de inclusão social e que não aceitará o ódio sem que ele precise se explicar. Claro, alguns podem argumentar que empresas privadas demitindo funcionários por suas opiniões seria o mesmo que cercear a liberdade de expressão. Entretanto, a primeira emenda americana, que é aquela que prevê o direito à liberdade de expressão, não prevê que as empresas não tenham o direito de demitirem seus funcionários como bem quiserem, especialmente quando proferem discursos contra a própria moral da empresa. A liberdade de expressão deve ser defendida em âmbito público, porém, em espaços privados, quem define as regras é o dono do terreno. Até porque não teria sentido ter a liberdade assegurada em lei de gritar "morte aos judeus" dentro da casa de um judeu, por exemplo. Arnold Schwarzenegger se posicionou sobre o caso, dizendo que a única forma de combater as vozes barulhentas e raivosas do ódio é com vozes ainda mais barulhentas, porém razoáveis. O que inclui não apenas o presidente Trump e o próprio Schwarzenegger, mas pessoas com canais de comunicação abertos para os diferentes públicos, como o que eu estou fazendo aqui agora. Além do mais, é bom notar que o diálogo racional, infelizmente, não vai convencer o nazista. Mas, e é aí que está a sua necessidade, ele pode convencer essa plateia que assiste essa tragédia, que agora é confrontada com uma opinião distinta daquelas que vigoram entre os extremistas. Isso é verdade não apenas para o combate ao ódio, mas para superarmos o silêncio dos bons e irmos além das falsas dicotomias que acontecem bastante em momentos de crise. Isso porque, como disse o filósofo Mike Huemer, ao invés de estarmos discutindo como prevenir a violência e o que ela significa para a nossa sociedade, estamos apenas discutindo o quão má é a ideologia do outro enquanto a nossa é boazinha. E essa treta eternamente reciclada sobre se o nazismo é de direita ou de esquerda é apenas um reflexo disso. Com toda certeza, aqueles que defendem a superioridade dos brancos sobre os negros têm uma visão polêmica e racista. Entretanto, qual a real diferença entre aqueles e esses que dizem que não devemos confundir a violência do opressor com a violência do oprimido, e que estão tão imersos numa guerra racial quanto os nazistas? O comportamento intolerante de uma ideologia traz como resposta a intolerância do outro lado. Negros do Black Lives Matter, que é um movimento negro norte-americano, defende uma espécie de identitarismo racial que para muitos se equipara a um neo-racismo. Se você procurar, você encontra fácil vídeos de militantes negros espancando eleitores de Donald Trump, os chamando de fascistas por exercerem o seu direito ao voto, por serem brancos e por discordarem dessa suposta ideologia progressista. Além da pouco recente comemoração de policiais brancos mortos em Baton Rouge por diversos membros desse movimento. São dois lados da mesma moeda do racismo que ficam apontando um para o outro como se suas próprias ideias fossem as certas e morais. Ambos comumente defendem a morte de seus opositores sustentados na defesa da cor da pele. Com a diferença de que um desses lados acredita que a violência pode ser justa para a emancipação de um povo oprimido, e que a reação daqueles que eles julgam opressores não passa de discurso de ódio que deve ser criminalizado. É realmente difícil haver diálogo entre dois lados que não querem se ouvir, e que quanto mais incitam o ódio e continuam nessa corrida racialista, mais eles dão munição ao outro para que a violência seja incentivada, retroalimentando assim o preconceito que não deveria ser tolerado numa sociedade sustentável. Escolher um dos lados do racismo não é levar a sério o paradoxo da tolerância. É preciso condenar a violência de ambos os lados, indiferente à cor da pele ou com oprimido ou perseguido qualquer um dos lados se ache. E Mike Huemer tem razão quando ele diz que estamos apenas procurando vilões para nossas causas ao invés de procurarmos soluções. Afinal, a guerra ideológica é oportunista e não importa a gravidade do desastre. Importa somente se esse desastre corrobora ou não as nossas posições. É relevante notar, porém, que um nazista dizer que acredita na superioridade de sua raça e que negros e judeus terem de se submeter a ele não é exatamente uma violência. É uma ideia, e uma ideia ruim e facilmente refutável, que não precisa ser censurada, mas sim zoada, caçoada, escarnecida, colocando esse nazista no seu devido lugar, que é o campo da vergonha. É que o humor pode ser uma ferramenta poderosa contra a intolerância. Zoar ideias idiotas, levando elas ao absurdo para mostrar como são frágeis e toscas, não as levando a sério, mas mostrando que são coisa de gente descerebrada, anula todo o heroísmo que aqueles que acham que a ideia seja razoável podem encontrar nela. Afinal, uma coisa é você, um neonazista, marchar pela superioridade de sua raça e ter um confronto direto com negros da Black Lives Matter.
Outra coisa completamente diferente é você, como neonazista, marchar e encontrar pessoas vestidas de palhaço, dizendo que não são elas que estão engraçadas, mas você. Isso tira todo o romantismo épico da sua causa e mostra que as pessoas não apenas descartam as suas ideias racistas, mas que inclusive dão risada e riem na sua cara. Entretanto, basta uma contextualização para as coisas mudarem de figura, para que aquilo que se tornou algo puramente ofensivo acabe se tornando algo danoso de fato. Classicamente, a ofensa é separada do dano. Palavras podem ferir sentimentos, mas estão longe de se compararem a agressões físicas. John Stuart Mill reconhecia isso e acho que estamos de acordo. Por isso mesmo, embora gritos de louvores ao nazismo possam se enquadrar na ideia da liberdade de expressão, não podemos enquadrar como parte da liberdade de expressão a morte de uma pessoa e o ferimento de tantas outras como ocorreu em Charlottesville. Em outras palavras, não é uma questão de liberdade de expressão brandir armas de fogo para intimidar as pessoas, pois é simplesmente impossível contra-argumentar com quem está armado e disposto a atirar. Então, o que seria exatamente não tolerar a intolerância? Defender a censura em prol da tolerância é uma via de mão dupla, que na tentativa de suprimir o ódio pode acabar tanto fomentando quanto recaindo na supressão de boas ideias, bastando que o governo decida que são odiosas. Permitir a livre circulação de ideias, odiosas ou não, porém, garante a todos a expressão exata de seus pensamentos e sentimentos. O que é algo valioso aliado a uma percepção de mercado, onde as pessoas podem pressionar umas às outras por meio do convencimento, decidindo livremente sobre como reagir, então, em conjunto a posturas inadequadas e odiosas. Cabe a nós decidirmos se não tolerar a intolerância deve partir por força da lei, em forma de intolerância autoritária, ou de nós mesmos em forma de um boicote à intolerância. E o próprio Karl Popper, que era judeu, na mesma frase do seu paradoxo da intolerância, já dá uma pista pra gente de como pensar sobre isso. Nesta formulação, não quero implicar, por exemplo, que devamos sempre suprimir a manifestação de filosofias intolerantes. Enquanto pudermos contrapor a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a supressão seria, por certo, pouquíssimo sábia. Popper não defendia o lixamento ou a criminalização dos que expressam ideias odiosas. Na verdade, ele via a violência como um último recurso, caso o pensamento racional, o debate aberto e o sistema de leis não desse conta da supressão da intolerância. Em outras palavras, o paradoxo da intolerância não se aplica enquanto houver margem para a gente debater livre e publicamente as ideias intolerantes de uma ideologia extremista. Se aqueles que pregam ódio abertamente estão dispostos ao debate racional, suas ideias e pensamentos devem ser protegidos em lei, cabendo não ao Estado a supressão dessa intolerância, mas à própria sociedade civil organizada, por meio de protestos, respostas, refutações públicas, zoeiras diversas e boicotes. Entretanto, se deixamos o campo da ideia para ingressarmos no campo da violência física, já não é mais uma questão de liberdade de expressão, mas de segurança pública. Ninguém pretende que as ações devam ser tão livres como as opiniões. Pelo contrário, mesmo as opiniões perdem a sua imunidade quando as circunstâncias em que se exprimem são tais que a sua expressão constitui um incitamento positivo a algum ato nocivo. A opinião de que os comerciantes de cereais matam de fome o pobre, ou a de que a propriedade privada é um latrocínio, não devem ser molestadas quando simplesmente veiculadas pela imprensa, mas podem incorrer em pena justa quando expostas oralmente ou afixadas sob a forma de cartaz, em meio a uma turba excitada, reunida diante da casa de um comerciante de cereais. Atos de qualquer espécie que, sem causa justificável, produzem dano a outrem, podem ser refreados pelos sentimentos desfavoráveis e, quando necessário, pela interferência ativa da coletividade, e nos casos mais importantes exigem mesmo tal. A liberdade do indivíduo deve ser, assim, em grande parte, limitada. Ela não deve tornar-se prejudicial aos outros. John Stuart Mill sobre a liberdade. Fala pessoal, espero que a reflexão de hoje seja bastante útil para vocês e que tragamos para o Brasil cada vez mais o tema da liberdade de expressão de uma forma racional e aberta. Quero convidar vocês também para curtirem e conhecerem a página Eu Defendo a Liberdade de Expressão, mas onde eu e uma equipe de moderadores falamos sobre liberdade de expressão de uma forma bastante livre, que vocês podem interagir bastante livremente. Então eu vou deixar o link aí na descrição da página para vocês conhecerem. Valeu! E se vocês gostaram desse vídeo e querem me ajudar a fazer mais e mais, seja sobre liberdade de expressão, sobre qualquer outro tema, vocês podem ser meus apoiadores. É só acessar esse link aqui que eu deixo aqui na tela,
e apoia.c/Alisson. Então lá vocês podem ficar sabendo do resto. Qualquer apoio é super bem-vindo, vai me ajudar demais. Comentem, compartilhem, curtam como quiserem. Eu acredito que eu sou bastante resiliente, acho que é a palavra, para lidar com qualquer picuinha de qualquer tipo. Mas claro, debate respeitoso, aquelas pessoas que trazem argumentos, essas são mais que bem-vindas, né? Porque, bom, a gente tá muito além do mero sentimentalismo, né? Vamos combinar. Ah, conheço os outros vídeos do canal, tem pelo menos uns 20 aí, então se inscrevam também, curtam, compartilhem, já falei, mas é bom reforçar, né? Meu nome é Alisson Augusto, eu sou estudante de filosofia, esse aqui é mais um vídeo, e falou, tamo aí, tchau, e agora eu preciso dormir. Na verdade, também dá atenção pra namorada que tá me esperando ali no outro quarto. Meu Deus. Então vou nessa. Tchau.